Estamos aqui para mais um programa Renovando Vidas. Como é bom poder saber que essa renovação é possível pelo poder de Deus nas nossas vidas. Tem gente que pensa, nasci assim, morri assim, você sempre é assim. Nós brincamos que é o cristão Gabriela, né? Não quer mudar. Mas Jesus é aquele que tem um poder incrível. Como nós comemoramos Páscoa há pouco tempo, é o poder da ressurreição dele que está ao nosso dispor para transformar as nossas vidas. Aquelas coisas que nós achamos que não vamos mais mudar, Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, tenha esse momento agora de deixar o poder do Senhor Jesus atuar na sua vida. Abra o seu coração e fique conosco neste programa Renovando Vidas. Como é importante na correria da vida pararmos para refletirmos um pouquinho sobre o nosso cotidiano, nossas atitudes, aquilo que é essencial para a nossa vida. You might say, I don't believe in God, but the Bible says not possible. See, everyone has a God, whether or not it's the God of the gospel. You might not believe in God, but everyone has that one thing that's king. Even the dictionary defines God as whatever we make supreme. Because it's a theme, it's a thread, you see it inside all human beings, the fact that we all worship. And no, it's not just about singing. Now I know you like, Jeff, I don't worship. I put that on the shelf, but I say technically we all worship. We just worship ourselves. See, we all worship something. To an object, we're all liable. Ladies, to some, your boyfriend is your God, and Cosmo is your Bible. Yet, we mock and we laugh at the Israelites' golden calf, but we do the same thing right back. It just looks a little different than that. So, question, what's on your throne? See, what do you chase so that you don't feel alone? See, what defines you? What do you give ultimate worth? And what, if taken, would bring ultimate hurt? Now, see, that is your God. And all of us, we've sacrificed deep joy for shallow happiness. To be honest, we look like fools. We're like full-grown adults in the kiddie pool going, oh my goodness, guys, this is like so cool. Because we're slaves to our possessions. We're always craving something new. Reality check. If you can't give it up, you don't own it. It owns you. And that's why the Bible, it says we're spiritual prostitutes. In fact, it even says we're worse because at least prostitutes get paid for their works. All we get paid is a hearse. And that's why worship, it's not just behavior. It goes way into our core. So ask, what is your God? What do you bow down before? For example, some of us, we don't worship God, but we worship what He said. We got theology in our head, but in our hearts, poor, pitiful, naked, and dead. Or some of us worship in stadiums, or some of us worship in bars. Some of us worship our possessions, while some of us worship our cars. See, some of us worship science, while some of us worship the arts, but I don't care what clothes your idol's wearing, the disease is the heart. Or my favorite is those guys who say, Jeff, I'm a man because I'm in control. Okay, then tell me why can't you stop having sex with your hand while staring at your MacBook Pro? Or what about those guys who trade their wives for their jobs at work, give more time to their boss than their actual wives' needs or hurts? And ladies, no guy can love you more than Jesus already has, so stop putting your worth in Magic Mike. He's so much better than that. Now, I know what you're thinking. You're probably thinking, Jeff, are you saying that we should hate money, hate alcohol, and never have sex? No, but I'm saying God created those all to be enjoyed in their proper context. But I want to transition. I want to make a spiritual incision. Can we really say these things are the ultimate purpose of living? I mean, instead of worshiping the creator of you and I, we've all said, screw you, God, I'll take your stuff, but you can die. But that trade is terrible, trading God for man. It's like God offers us water. We say, but God, this is such good sand. Or my friends, they'll say,
Jeff, a God that requires me to give up something I just can't fathom, yet most of us seem fine giving up everything for a quick orgasm. I mean, am I the only one who's felt the gnawing within? Am I the only one who's felt the weight of my own sin? But see, here's what's unique. Go ahead and critique, but if you hear anything, hear this one thing that I speak. Where we exchange ourselves for God, thinking we could be Him, He exchanged Himself for us, absorbing all our sin. I mean, God literally put on flesh, and do you see how He treated Him? The ultimate war veteran, because He was killed for our freedom. Nonetheless, He was thinking of you and me with every whip that beat Him, knowing full well we'd still go, nah, I don't really need Him. But like a father, He couldn't bear His children to not be free. So He thought up that tree, paid our fee for specks of dirt like you and me. So my plea is let Him restore His proper place. I promise He loves you right now. Just trust in His grace, because before I leave, I'll leave you with this. What are those other things took nails in their wrists? Or how about when's the last time money or sex forgave you? When's your boyfriend set you free from all you're enslaved to? See, what else died so that you could be made new? Or when's the last time the world promised satisfaction and actually came through? Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem pra melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. Esse mês de abril temos algo muito especial ali na comunidade evangélica luterana renovada, o culto do amigo. Dia 19 de abril, às 19 horas, ali na Celur Pio Correia, você está convidado a participar desse culto do amigo. Se você tem um amigo, se você é amigo de alguém que frequenta ali a luterana, você é o nosso convidado especial. Vamos ter uma programação super especial para comemorar a amizade que o Senhor nos proporciona. Às vezes um amigo de infância, um amigo de trabalho, alguém que é importante para você, convide para termos esse tempo de comunhão. Comunhão porque esse ano na luterana nós estamos trabalhando o tema unidade e vamos ter um congresso que é promovido pelos jovens, mas é aberto à comunidade em geral. E nesse congresso, que vai ser nos dias 24, 25 e 26, vamos tratar desse tema unidade. Você também está convidado, vamos ter um pregador que é de Belo Horizonte, o Mais, é uma pessoa fantástica, com uma sabedoria de Deus incrível para tocar os nossos corações. E unidade nós precisamos não só na igreja, precisamos na família, precisamos nas equipes de trabalho, que trabalham juntos para o mesmo objetivo. Então é tão importante nós entendermos os princípios que a palavra de Deus nos ensina para que tenhamos sucesso naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E como mesmo passamos a Páscoa, eu lembrei de meditarmos numa
passagem bem interessante das Escrituras que aconteceu logo depois da Páscoa, quando Jesus então aparece para os seus discípulos. Vamos ver o que acontece ali? João, capítulo 20, dos versos 24 até o 29. Vamos lá? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. É interessante como o poder da ressurreição de Jesus, a Páscoa, ele é interpretado de maneira diferente por alguns dos próprios discípulos de Jesus, daqueles que caminharam com ele durante 3 anos. Aqui nós vemos a reação de Tomé, que na primeira manifestação de Jesus para os discípulos, Tomé não estava. E aí ele diz: o quê? O Senhor Jesus apareceu mesmo? É claro que ele já tinha ouvido de Maria Madalena, já tinha ouvido de Pedro, de João, que tinham ido ao túmulo e visto o túmulo vazio, e tinham o testemunho das mulheres que foram lá, como Maria Madalena, que tinham visto o Senhor e que tinham anunciado para os discípulos que ele havia ressuscitado, como ele mesmo havia predito, tinha avisado eles que isso ia acontecer. É claro que com todo o tumulto dos acontecimentos, muitas vezes nós também somos assim. Quando estamos passando por algum momento, a gente não consegue interpretar na integridade o que está acontecendo. Que isso poderia acontecer, que isso já estava escrito, Jesus já tinha dito, alguém já tinha falado que isso acontecia dessa forma, e a gente não se dá conta. Mas depois que acontece, a gente vê que sim, é mesmo, foi assim mesmo. E Tomé teve dificuldades com isso. E ele disse: não, eu preciso botar o meu dedo ali nas marcas dos cravos de Jesus e do lado que foi cortado dele, para que eu creia. E Jesus, na sua infinita misericórdia, ele aparece depois de 8 dias, de novo para os discípulos ali reunidos. E ele vai direto em Tomé, diz: Tomé, bota aqui o teu dedo aqui na minha mão e a tua mão aqui no meu lado, para que você creia que eu sou esse Jesus que andei com vocês e que eu ressuscitei, é verdade. E aí Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus então diz para ele: não sejas incrédulo, mas sejas crente. Olha, é a palavra de Jesus. E é palavra para Tomé, mas é palavra para nós também. Porque nós também nos tornamos tão incrédulos com tantas misérias que a gente vê no dia a dia, na humanidade. Quantas vezes nós somos decepcionados com algumas coisas que acontecem, e por não interpretarmos corretamente os fatos, às vezes nos decepcionamos até com Jesus. Quer ver? Se você continuar lendo esse Evangelho de João, você vai ver que o próprio Pedro também era um desiludido com ele mesmo, porque na ceia, logo depois da ceia, ele dizia: Jesus, eu morro por ti, eu vou fazer por ti o que tu quiseres, e jamais vou te deixar, vou te defender. E Jesus disse para ele: Pedro, quero te dizer que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu fico imaginando que lá no íntimo daquele Pedro, tão reativo a tantas coisas, deve ter dito: ai Jesus, tu nem sabe o que tu está dizendo, eu estou sendo mais do que sincero. E quando o galo cantou e ele caiu em si de como ele tinha negado o Senhor Jesus,
ele ficou decepcionado consigo mesmo, ele também quis se afastar, voltar a pescar, dizer, não, esse negócio de ser discípulo de Jesus, de pregar o evangelho, não é comigo não, vou voltar para minhas redes, para os meus barcos, para os meus peixes, e que está tudo bem. Aqueles discípulos de Emaús também estavam saindo de Jerusalém decepcionados com a morte de Jesus, sem entender da ressurreição dele, sem no íntimo acreditar mesmo. E o próprio Jesus andou com eles um tempão e eles não reconheceram o Jesus ressurreto. Tamanha a sua mágoa, tamanha a sua tristeza. E assim pode ser que você também, em algum momento da sua vida, você esperava que Jesus fizesse alguma coisa e ele não fez da maneira como você queria. E ele não reagiu, talvez, da maneira como algumas pessoas queriam. Se você ler o relato da morte dele, você vai ver pessoas dizendo assim, se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e aí nós vamos crer. Olha a tentação. Jesus podia ter largado aquilo tudo, ter chamado miríades de anjos para virem tirar ele milagrosamente daquela cruz e fazer talvez um ato sensacionalista, mas o propósito do Deus Todo-Poderoso não seria cumprido. E Jesus foi então fiel até a morte, engoliu a si mesmo, sabia que ele tinha que ser o sacrifício, que ele era o único que podia pagar esse preço pelos nossos pecados e não cedeu à tentação de fazer aquilo que era mais sensacional, aquilo que talvez pudesse estar nas primeiras páginas dos jornais, mas não estaria nos anais do céu, não estaria nos anais da eternidade. E muitas vezes eu e você também preferimos manifestações sensacionalistas de Jesus, mas ele é soberano, ele é imutável, ele é indomável. Gosto dessa palavra que eu ouvi do pregador, e eu ouvi desse pregador que vai estar agora no congresso dos jovens aqui na Luterana. Ele falava isso, Jesus é indomável, nós não podemos domá-lo, né? Querer que ele faça aquilo que a gente quer. Nós é que precisamos nos submeter e fazer aquilo que ele quer. E ele é tão misericordioso que ele chega para Tomé e diz, Tomé, você precisa ser crente, você não deve ser incrédulo. Mas se você precisa disso, olha aqui, está aqui minha mão, você pode tocar e ver que sou eu mesmo. E ele chega para Pedro, depois também conversa com Pedro, pergunta 3 vezes se Pedro ama ele, confirma o amor dele por Pedro, o propósito dele por Pedro, que apesar de Pedro ter vacilado daquela maneira, ter negado ele no momento crucial, mesmo assim o propósito que Deus tinha dado a Pedro, de que ele fosse o pastor das ovelhas, que ele fosse, né, uma pedra da igreja, que realmente o propósito de Deus continuava valendo para Pedro, apesar das fraquezas dele. E assim também eu quero te dizer que se em algum momento da sua caminhada você vacilou ou você entendeu que Jesus vacilou com você, os propósitos dele, as promessas dele continuam as mesmas. Ele não muda. Nós mudamos, nós nos decepcionamos, nós nos magoamos, nós nos alegramos, mas ele não muda. Então você pode voltar para os pés de Jesus. Você pode tentar de novo compreender aquilo que Jesus fez lá naquela época, que talvez você achou que estava errado, que não devia ser assim. Mas submeta-se de novo à soberania de Deus e com certeza vai chegar o tempo certo de você entender todas as coisas. E nesse tempo, então, olhe o que Jesus falou para Tomé aqui. Então, 2 coisas interessantes. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, apesar de todas as evidências,
às vezes conspirarem para que a gente se torne um incrédulo, nós precisamos resistir a essa tentação e continuar crentes, porque fé é algo, é crer naquilo que a gente não vê, é crer que vão acontecer coisas que nós não conseguimos ver, ou que aconteceram coisas que são difíceis de crer, de acreditar, mas que sim, aconteceram. Então isso é fé. Então nós precisamos ser crentes e não cedermos à tentação de sermos incrédulos. E o que Jesus termina dizendo para Tomé: porque você viu, você creu, mais bem-aventurados ou mais felizes são aqueles que não viram e creram. Então eu e você que não vimos esses fatos todos que estão descritos aqui na Bíblia, mas pela fé nós cremos que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é de fato o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro que foi morto como sacrifício pelos nossos pecados. Então nós somos mais felizes do que aqueles discípulos que viram todas essas coisas acontecerem, apesar de ter lá em nós um desejo de que a gente pudesse estar vivenciando com eles aquelas coisas, não é? Mas então nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e nós cremos. E eu quero que você entenda isso, que você creia nisso e que você volte para a presença de Deus. Se você se afastou em algum momento, ou se talvez você nunca creu porque você achou que essas coisas são bobagens, que isso não é bem assim, que a Bíblia foi escrita por homens, é verdade. Foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E você às vezes não quer acreditar na Bíblia, às vezes acredita em outras coisas que também foram homens que escreveram. Às vezes foram filósofos, foram grandes escritores que realmente sabem usar bem a palavra, o poder da palavra, escreveram coisas interessantes, mas muitas vezes não cremos na Bíblia, mas cremos no que outros falaram e que nem é também comprovado, como muitas vezes nós queremos que seja, né? Aquela comprovação científica que cria um ceticismo assim terrível, e a própria ciência se contradiz tantas vezes, ela também não é confiável, né? Por isso que nós estamos voltando a um misticismo religioso muito grande, porque o próprio cientificismo não traz as respostas que o ser humano necessita no seu corpo, alma e espírito para viver integrado à natureza, à sociedade, de uma maneira completa e feliz. Porque isso só é possível quando entendemos essa obra de Deus, esse plano soberano de Deus, trazendo salvação em Jesus, perdoando os nossos pecados e nos abrindo o caminho para um relacionamento de intimidade com Deus e para uma vida eterna com Deus também. Então eu queria que você desse essa chance a si mesmo de voltar a crer, de ser crente, de não ver e crer e voltar a ter um relacionamento com Deus. Vamos orar para que isso se torne realidade e para que o Espírito de Deus possa aquecer o seu coração, que por algum motivo na caminhada se esfriou. Vamos fazer isso? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque nós acabamos de viver esse momento tão lindo da cristandade, que é a comemoração da ressurreição, da tua vitória sobre a morte, Jesus. E que isso, Senhor, nos leve para mais perto de Ti. Apesar de que com os Teus discípulos tiveram algumas dificuldades de crer. Ó Deus, que o meu irmão, Senhor, que também tem algumas dificuldades de crer, que talvez em algum momento se sentiu decepcionado com o Senhor por não entender os Teus propósitos. Senhor, que o Senhor possa trazer luz ao seu coração, que o Senhor possa reacender a chama da fé, Senhor, nos corações, para que possamos crer, para que possamos voltar a ter um relacionamento de amor com o Senhor, para que possamos com isso voltar a ser pessoas inteiras que de corpo, alma e espírito te louvam, te glorificam,
te conhecem mais e mais, chegam mais perto de ti, conhecem mais a tua palavra, te buscam mais em oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar para que esse milagre aconteça no lar de cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração, meu desejo sincero, meu clamor diante de ti, sabendo que também essa é a tua vontade, que cada um de nós chegue ao pleno conhecimento do Senhor e possamos chegar a nos render completamente ao teu senhorio e à tua soberania. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana super abençoada na presença de Deus. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem pra melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo.